Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um MLAcast, programa de TV, YouTube, Spotify, parceria com a TV São Caetano. E hoje nós temos um convidado mais do que especial. E antes de apresentar ele para vocês, a gente quer deixar um recado aqui sobre como a gente vem fazendo esse trabalho e esse projeto para que vocês possam ter ideia de como a gente gera valor de fato. O MLAcast é um programa que conta a história de empresários, empreendedores e pessoas que seguem uma carreira executiva. E o nosso principal ponto aqui é como a gente conecta essas histórias à marca dessas pessoas, como a gente conecta essas histórias ao produto e ao serviço, ao legado, à verdade que cada uma dessas pessoas trazem para a sua empresa, para o seu produto, para o seu serviço, e para que você entenda também, dentro do teu momento atual, o que você pode fazer dentro de uma jornada de experiência dessas pessoas que são bem-sucedidas, para poder dar aquele game change, aquela mudada de fato para fazer o negócio acontecer na sua jornada. Então, sem mais delongas, a gente vai apresentar aqui um convidado super especial, Emerson, mais do que bem-vindo. A gente vai falar um pouquinho quem é o Emerson, o que ele fez, contar dessa história como um todo. E eu quero contar um pouquinho desse currículo, né? Desse convidado aqui que, gente, além de empresário bem-sucedido, escritor, mentor de inúmeras pessoas, mas vamos aqui, ó, pra vocês terem uma noção de quem é o Camilo, tá? O Emerson Camilo. Então, bacharel em Ciências da Computação, com pós-graduação em Gestão de TI e Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas, com mais de 15 anos de experiência em gestão de pessoas. Também hoje é mentor de carreira e de negócio e ajuda os profissionais aí a encontrarem nessa carreira o propósito de vida deles. A gente vai falar dos livros e, sem mais delongas, meu amigo, se apresente para nós depois dessa introdução aqui e conte um pouquinho quem é você de fato. Luiz, é um prazer estar aqui com você, né? É uma satisfação participar desse programa. E falando um pouquinho sobre mim, né? Eu sou Emerson Camilo, sou pai do Vitor e da Isabela, esposo da Vanessa, e sou filho de Deus, né? E aqui eu posso dizer que hoje eu vivo o meu propósito de fazer com que as pessoas se encontrem no caminho certo do que elas nasceram para viver e para contribuir no lugar onde elas estão. Então, é muito mais do que simplesmente um trabalho, né? É muito mais do que simplesmente um negócio. É justamente impactar vidas e negócios para que eles realizem o seu propósito. Show demais. Cara, isso é muito incrível porque a gente já falou muita coisa nos bastidores, né? Então a gente tem certeza do que vai ser isso aqui hoje. E vocês que estão assistindo, vocês vão entender muito disso aqui dentro do que a gente vai contar no dia a dia e também na jornada de experiência do Emerson, tá? Meu amigo, uma pergunta que não quer calar, tá? Que eu acho super importante, a gente sempre abre o nosso primeiro bloco falando sobre isso, que é não só essa parte de liderança, o que você já se desenvolveu, você deu aqui um prelúdio de que de fato é hoje a tua jornada, né? Mas dá uma visão geral pra gente assim, de quem que é o Emerson naquela primeira fase que a gente fala que é a fase mais difícil, né? Até os 18, 20 anos ali, aquela jornada de juventude para a fase adulta, que tem as escolhas profissionais, tem as escolhas do que o meu pai quer que eu faça, a minha mãe quer que eu faça, mas muitas vezes a pessoa é influenciada e acaba fazendo isso e deixa de fazer aquilo que ela quer fazer. Então conta pra gente um pouquinho dessa história, da sua jornada. Luiz, é uma satisfação contar isso, porque eu vim de uma família bem humilde, né? Meu pai trabalhou como soldador de metalúrgica, minha mãe era costureira, né? E ela depois, quando eles se casaram e a gente nasceu, eu e minha irmã, ela ficou dedicada ao lar. Sim. Eu estudei em escola pública, né, do estado, e
quando eu estava perto de entrar na faculdade, todo mundo tem aquela inquietação, o que você vai fazer, o que você vai fazer? E eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho que era trabalhar com computador. Eu não sabia o que era trabalhar com computador, mas eu queria ter um computador e queria trabalhar com isso. Não sabia nem do que se tratava. Mas eu tinha esse sonho justamente porque eu me conectei. Eu tenho um primo chamado Osmar, e ele fuçava muito nisso, e a gente trocava ideia, compartilhava muito sobre isso, e ele tinha um computador e eu falava, nossa, isso daqui é muito legal, isso daqui é o futuro, eu quero trabalhar com isso. Sim. Na época, meu pai não sabia nem o que era trabalhar com computador, até hoje ele não sabe um pouco o que eu fazia. Sim. Mas ele sempre me apoiou. Ele falava assim, filho, tem que estudar. Talvez seja porque ele não teve essa oportunidade de estudar. Claro. A máxima dele era que você tem que estudar e conquistar o que você tem desejo de conquistar. E eu, na escola pública, sem computador em casa, eu decidi que ia trabalhar com computador e ia ter um computador. Eu não sabia ainda qual era a jornada que eu ia fazer dentro da computação, mas eu tinha tomado aquela decisão. E no meu primeiro emprego, como auxiliar administrativo e office boy, o meu foco eu tô aqui nesse trabalho para arrumar dinheiro para comprar meu computador. E eu fiz de tudo para juntar a grana que eu precisava para comprar o meu computador. Nem sabia como ia fazer, porque naquela época, isso eu vou meio que revelar a minha idade, né? Mas alguns 20 anos e poucos atrás, o computador não era igual hoje, que você vai lá nas Casas Bahia e compra um computador. Não, era importado. Era bem difícil, né? Um computador básico era 5 mil, 6 mil reais, né? Na época não era nem reais. Mas era uma coisa que se adquiria em prestações, ou você optava ou por ter um carro, ou por comprar um computador. Então vamos dar uma pausa nisso aqui, porque isso que você está falando é super importante. Todo mundo que está na juventude, principalmente naquele momento de, poxa, meus primeiros anos aqui e tal, as menininhas ali na escola, na faculdade, quero impressionar, enfim, para tomar uma decisão, seja de empreender ou seguir uma carreira nessa hora, você tem inúmeras distrações ali, né? Com certeza. Mas você teve uma escolha que foi absurdamente benéfica para a tua jornada, e você tinha uma oportunidade de comprar um carro, talvez ali com a receita que você já poderia adquirir, e você decidiu fazer algo diferente. Conta pra gente como é que foi isso, que foi uma mudança para você de fato, né? Com pico certeza, aí. Com certeza. Na época, eu já tinha juntado umas economias, mas eu não tinha o dinheiro suficiente para comprar um computador. Sim. E meu pai também, desde muito novo, ele já investia lá, separava uma grana que era para nossa faculdade. E eu falei para ele, pai, eu vou pegar esse dinheiro e ao invés de comprar o carro, eu tava doido para comprar o carro. Por tudo isso, né? Você já pensa, você saindo, você tendo liberdade para ir onde quiser sem precisar depender de ninguém. Mas eu tomei a seguinte decisão, o carro vem depois, eu vou investir e justamente comprar o meu primeiro computador, porque é isso que vai me dar o passaporte para entrar nessa carreira. Eu nem sei que carreira era ainda. E eu juntei todas as minhas economias e comprei um computador de 5 mil reais, era o top da época. Tinha o que tinha mais memória, era o que tinha mais capacidade computacional, mas eu não comprei o carro. Sim. Era o valor de um carro. Meus colegas tinham o carro e eu tinha o computador. Uhum. Mas foi isso que me deu ingresso para todas as outras oportunidades que vieram depois. Então, às vezes você abre mão de um prazer imediato, que é, por exemplo, você ter essa liberdade, você fazer o que você quer, mas onde você tem um foco no futuro,
E isso vai gerar justamente a oportunidade que você precisa. Então, é justamente sobre isso, é justamente sobre a escolha que faz toda a diferença no futuro. Eu decidi ter esse computador porque era isso que ia me dar o passaporte para entrar nessa nova carreira. Muito bacana. O que a gente vê dessa decisão que você teve, eu acho que é o ponto mais importante, você não sabia o que ia acontecer dali para frente, né? Não, mas você nem tomou sonhava. uma decisão aonde você falou o seguinte, olha, o prazer imediato, de alguma forma você já sabia que aquilo não ia fazer tanta diferença na sua vida, mas um investimento em você mesmo e naquilo que você acreditava, que é a sua verdade sendo retratada, foi algo que te levou para um caminho que hoje você sabe o que foi, quanto foi importante aquela decisão para o que você está fazendo hoje. Mas muito provavelmente na tua cabeça nem se passava o que poderia ou não acontecer. Nenhuma Mas ideia. mesmo assim você fez. Por quê? Porque a pessoa que acredita na verdade dela, ela simplesmente faz. Do restante as coisas vão acontecendo e vão se moldando. Então isso é muito bacana. Uma coisa que eu queria entender para a gente finalizar essa primeira parte. Você foi lá, comprou o computador, começou a trabalhar com isso, enfim. Mas de onde que veio esse ímpeto seu, assim, de poxa, vou fazer, vou tomar a decisão? Porque isso não é uma coisa que vem do acaso. Uma pessoa, quando ela tem convicções, quando ela tem princípios e valores, isso normalmente vem do ambiente que ela vive, da criação que ela teve com os pais. Então, essa personalidade do Emerson, ela foi forjada em que sentido? Foi através dos seus pais, ensinamentos que você teve? Conta um pouquinho pra gente disso. Isso é muito emblemático, né? Porque meu pai sempre teve uma história de vitória dentro do contexto que ele vivia, né? Ele saiu do Nordeste com 18 anos, sem um dinheiro no bolso, e fez tudo que fez, e teve a casa dele, o carro dele, e criou a gente, e proporcionou o melhor que ele podia dentro das condições. E isso me gerou uma certeza. A certeza é que se você deseja uma coisa e você tiver foco, você vai conseguir. Então, ele sempre falava pra gente, estude e faça o seu melhor, que isso você vai conseguir o que você deseja. Então, eu tinha esse foco e eu queria crescer. Eu não quero ficar onde eu estou e nem quero permanecer no caminho que eu estou. E isso potencializava com aquilo que eu acreditava e com aquilo que eu aprendi. E tanto é que cada vez mais, conforme eu ia avançando, as portas iam se abrindo. Porque eu acredito que Deus abençoa aquela pessoa que realmente é focada e tem um objetivo, e que coloca esse objetivo diante dele. Eu tinha a certeza de que eu tinha uma carreira de sucesso para alcançar. Eu não sabia qual que era, mas eu decidi, vou entrar, estudar tudo que precisar e vou fazer tudo que for necessário para eu entrar. E quando eu entrei na consultoria de TI, e quando eu comecei lá, eu comecei de baixo, comecei programando. Mas eu já tinha o meu próximo passo mapeado. Eu vou ser coordenador. Então, olha como é bacana. Vocês que estão assistindo a gente, talvez vocês não consigam entender no que a gente chama de abstração, né? Eu pegar isso que o Emerson acabou de falar e fazer o seguinte. Pensa o seguinte, por que ele fez o que ele fez? É uma pergunta redundante? Não é uma pergunta redundante. Eu fiz essa pergunta para ele porque a gente sabe que princípios e valores norteiam as nossas ações. Então, você muitas vezes toma uma decisão de curto prazo porque você foi ensinado no meio que você vive ou no ambiente que você está a tomar decisões dessa forma. Então, você teve influências de ambientes e de pessoas que têm esse padrão de comportamento. Mas você pode transformar isso, porque a gente sempre sente, né? De fato, você começa a sentir assim, podia estar fazendo uma coisa diferente,
eu poderia estar com pessoas diferentes, eu conheço um amigo XYZ que já está vivenciando um momento diferente. Então o que o Emerson está trazendo aqui é o seguinte, ele não sabia o que ia acontecer, ele não sabia com quem ele iria estar, mas ele tinha uma convicção de algo que vem desses princípios e valores. Eu preciso tomar uma decisão de fazer diferente. E o fazer diferente dele foi através de uma aquisição de um computador e não de um carro. Porque R$5.000 você dá de entrada num carro e compra um carro muito bom. Na época, Na época, muito mais fácil, inclusive. Muito legal isso. Parabéns por isso. Já dá para entender algumas coisas bem importantes dentro do que a gente está falando. Seguindo com o que nós estamos falando, essa parte de desenvolvimento pessoal e profissional, você contou que você já começou ali numa consultoria, enfim, mas de fato, quando você entrou e começou a participar disso de baixo e colocou a meta como coordenador ali, crescer de fato, né? Quais foram os primeiros resultados, sucessos, fracassos iniciais que você começou a se forjar como maturidade e aprendizado e os sucessos que são substanciais que vieram disso? Que você teve que corrigir rotas, aprender com erros e desafios para poder ter sucesso, aqueles iniciais, né, que te consolidam nessa jornada. Nesse começo da carreira, né, eu acreditava, e isso muito no princípio, eu acreditava que era só você estudar que você conseguia fazer tudo que você podia fazer. Mas quando eu entrei nessa carreira, eu aprendi uma das lições que eu uso até hoje e que é o que muda o jogo de muitas pessoas, que ninguém vence sozinho. Porque quando eu estava diante de um problema, eu tentava resolver, às vezes, o que eu tentava resolver lá e não conseguia durante algum tempo, às vezes vinha uma pessoa, dava uma ideia, poxa, não é que eu não pensei nisso. Aí ia lá, testava aquela ideia e dava resultado. Então, aí foi minha primeira virada de chave, porque eu entendi que se eu fosse crescer, ir para o próximo nível e não contasse com as pessoas que estão ao meu redor, eu não ia ter o meu sucesso. O meu sucesso também dependia de se conectar com o outro e fazer com que ele tivesse sucesso também. Então, ali foi o meu primeiro aprendizado. Quando você se cerca de pessoas que vão agregar valor para você, isso te impulsiona para cima e você não precisa fazer esforço para acontece naturalmente. Exatamente. E que bacana essa visão, né? Porque dentro do que a gente está fazendo aqui, de contar uma história atrelado a quem você é como profissional e como pessoa, você acabou de dar a primeira lição de um erro que a maioria das pessoas cometem. Você colocou muito bem, eu achava que estudar muito me traria o que eu precisava. Quando você vai para a prática, o estudo é só o início, porque o seu estudo precisa ser aplicado numa realidade que não vai ter sucesso se as pessoas não entenderem o que você precisa, as pessoas não executarem um modelo ou um processo dentro de uma gestão ou dentro de colegas que estão na mesma hierarquia ali como pares, né? E você teve a primeira lição de vida. Não adianta eu estudar se eu não tiver pessoas que possam, junto comigo, começar a construir uma jornada. Aliados e parceiros. E isso mudou meu jogo, porque lá na frente, quando houve a oportunidade de eu estar na cadeira de coordenador, eu já tinha me conectado a tantas pessoas, eu já agregava valor a tantas pessoas que eu fui a opção natural. Você, na verdade, você já desenvolveu todo um trabalho de um coordenador para depois você só receber a premiação da chancela do que você já fazia. Exatamente. Que legal. E isso depois eu apliquei no meu próximo nível. Porque a segunda coisa que eu aprendi é que sempre há um próximo nível.
Então, quando eu cheguei no coordenador, eu não falei assim, agora eu me realizei, agora tá tudo certo, vou agora só desfrutar. Não. Começa tudo do zero, né? Qual é o próximo passo que eu vou dar agora? Aproveitando isso que você está falando, título de coordenação, pensando em um novo nível, ou seja, eu estou começando a consolidar uma carreira, né? Mas nesse processo, eu tenho certeza absoluta que tiveram algumas inseguranças, alguns receios, que claro, com a tua objetividade, com o que você já tinha ali de obstinação para fazer, você ultrapassou isso. Mas quais foram esses medos e essas inseguranças? Porque você primeiro foi para depois receber o título. Então você materializou isso primeiro realizando o que um coordenador faria. Mas quando você recebe o título, é um 0-0 para você ir para a primeira fase, pensando num jogo, né? Primeira, segunda, terceira fase, até o próximo nível. Quais foram os principais medos, receios, o que uma pessoa que está passando pelo mesmo processo hoje pode ouvir de você, que também passou por isso, mas você venceu isso de alguma forma? Quando você chega lá onde você quer e você fala assim, eu consegui. E eu falava isso justamente para os meus liderados. O difícil não é você chegar onde você quer, é você se manter e crescer. E quando você chega lá, a grande questão é, será que eu vou ter tudo que eu preciso para gerar valor, para crescer aqui, para fazer o que precisa ser feito? Será que eu vou ser bom o suficiente como eu era antes, na minha outra função? Então, muitas pessoas que eu conheci ao longo da trajetória, elas se paralisaram por essa pergunta. E eu também senti essa pergunta martelando na minha mente. Uhum. Mas eu não me paralisei. Eu dei o próximo passo. O que é que está faltando? O que estiver faltando, eu vou buscar. Quer seja em pessoas, quer seja em conhecimento, quer seja em treinamento. E quando eu percebi que o meu próximo passo estava intimamente relacionado com amadurecer esse processo de gestão, amadurecer esse processo de coordenação, eu fui buscar conhecimento, mas fui desenvolver essas competências. Como que você desenvolve? Só lendo o manual? Tem muita gente que está lendo o manual para nadar, tem gente que está lendo o manual para palestrar, tem gente que está fazendo curso e não entra em ação. Então, eu li, estudei e fui para a prática. Fui para a prática intensamente. E aí eu fui assumindo da primeira coordenação, me elegeram para a segunda, para a terceira, para a quarta. Eu cheguei a ter 7 áreas diferentes, com 7 times totalmente diferentes, esparramados em vários locais do Brasil. E quando chegou a oportunidade do próximo nível, a pessoa que estava na cadeira que eu queria sentar, ela entendeu que eu era a pessoa natural porque eu já tinha todas as competências que eu tinha gerado. Você se desenvolveu no processo e isso fez com que você percebesse que o sucesso ele não está no final, mas ele está durante a jornada. Na jornada. E a jornada te desenvolve porque a gente chama de altos e baixos, mas isso é o padrão da vida, né? A sinuosidade, que se você não tiver isso, você não continua evoluindo, né? E o que é mais legal nisso que eu tô ouvindo de você hoje, Emerson, e as pessoas também podem se atentar a isso, e a gente é muito perceptível que a gente encontra isso já na sua marca. Você não se paralisou porque você tinha uma tomada de decisão muito clara. Então, quando eu compro um computador e começo a fazer acontecer, eu não estou olhando para as circunstâncias e para as distrações que estão em volta. E o que impede, né? Você não porque passa... não tem o que deixa impede. De olhar para o que impede. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu não estudei em escola particular. Não vou olhar para isso. E a tomada de decisão te faz seguir por conta disso, porque as pessoas elas paralisam. Aí você que está em casa, por que você normalmente paralisa? Porque você olha para tudo isso que o Emerson não olhou.
E como que eu tomo uma decisão, Luigi? Você precisa queimar a ponte. Então, ou você pega e toma uma decisão de fazer e começa a viver em ambientes de pessoas que estão no mesmo foco, na mesma oportunidade, querendo as mesmas coisas, e aí os pares, as pessoas que estão ali, estão passando desafios que são similares, você está trocando com essas pessoas o tempo inteiro. Então você fala assim, eu não sou um ET, gente, eu sou um ser humano como essas pessoas, e todo mundo está procurando isso. Agora imagina o contrário, tá? O Emerson tomou a decisão dele, começou a ter 7 áreas com ele, ele automaticamente foi treinado. Imagina se ele tomasse uma decisão mas o que meu chefe está achando de mim? Mas o que meu funcionário está achando de mim? Mas o que minha família acha sobre isso? Essas são questões de validação que você precisa porque você ainda não entendeu qual é a sua verdade. Então você não precisa saber 100% qual é, mas a jornada vai te mostrando de fato o que é essa verdade. Porque você toma uma decisão instintiva. Você é um ser que tem uma divindade, porque vem de um ser divino, independente de religião. A gente está falando aqui especificamente de que o ser humano já tem uma divindade ali com ele. E todo mundo que nasce por um propósito. Então, se você não descobre qual é o teu, você tem que viver a jornada para entender, porque a jornada vai te levar para esses caminhos. Então, a sequência toda que você falou até agora, e a gente vai entrar, obviamente, nos sucessos e nos cases depois desse momento, só mostraram o quê? Que a sua convicção e a sua construção de jornada foi forjando maturidade, foi forjando um homem que entendeu que se ele não vivesse a jornada, ele não saberia o que fazer de fato, e você se entregou de fato a uma vulnerabilidade positiva de vamos vivenciar tudo isso, porque o caminho vai ser construído aqui. Viver o processo. Viver o processo é libertador no sentido de que você não nasce pronto, você se constrói ao longo da jornada. E muitas pessoas me perguntam, né? Quando que você sentiu que você estava pronto para liderar 150 pessoas? Eu não senti que estava pronto. Eu simplesmente me preparei para esse momento, fui lá e dei o meu melhor, e a cada novo ciclo eu via o que eu preciso melhorar. E você falou um negócio muito importante. Às vezes a gente busca no outro a validação, mas não é a validação que você deve buscar. Você deve buscar o feedback. Então, muitas pessoas, às vezes, falavam que elas discordavam de mim, mas eu não pegava a validação. Eu pegava do que ela está falando, o que eu posso usar para eu melhorar no processo. E do que ela está falando diz respeito sobre ela e não sobre mim. Isso. Aí não se identificar, né? Então, mas essa é uma característica de quem vive a sua verdade, porque se a pessoa não botar na cabeça dela que ela está sendo 100% verdadeira com ela mesma, ela se identifica, porque ela quer agradar, porque ela quer validar, né? Ela pega aquela identidade que a pessoa está jogando nela. Isso. Ela pega aquilo para ela e ela começa a viver aquilo que é do outro. O rótulo que ela recebeu. Exatamente. E quantas vezes quiseram colocar rótulos em mim, mas eu sabia quem eu era e eu sabia quem eu não era. Sim, que é o mais importante também, né? Que legal. E isso muda o jogo, porque às vezes, quando você lidera muitas pessoas, as pessoas têm as suas próprias frustrações. E às vezes ela vai querer empurrar a frustração dela em você. Exatamente, que é o padrão da vítima, né? Exato. E se você não estiver atento a isso, você pega. E eu sempre tive uma clareza de quem eu era e do meu propósito ali, de desenvolver as pessoas. Então, quando vinha um funcionário e falava assim, você não está me ajudando, você não fez isso, você não fez aquilo, eu simplesmente fazia a pergunta para ele, e o que você está fazendo para se ajudar? Pronto, você acabou de fazer uma abstração para colocar a pressão na pessoa.
para ela responder aquilo que ela tá querendo jogar para você. Cara, isso é... Ó, deixa eu fazer um exemplo disso. Você que tá assistindo a gente, ó, presta atenção. Isso que o Emerson acabou de falar é preponderante para a vida, não só para negócios. Faça sempre o teste da abstração, e vou explicar um pouquinho do que é você pegar e fazer 5 perguntas específicas para você mesmo sobre aquela situação que você está vivendo naquele momento. Então pensa o seguinte, se alguém te falou algo que te machucou e que você se sentiu ofendido, muito provavelmente aquilo que ela falou tem algum fundo de verdade com relação a você. Por quê? Quando aquela pessoa fala algo que não tem nada a ver com a sua característica como pessoa ou como ser humano, aquilo não vai te atingir. Se atingiu, é porque você tem algo em você, mediante o que ela falou, que você precisa ser corrigida e porque você precisa olhar para isso e entender o que você tem que mudar. Alguma coisa você tem que mudar. Então, esse espelho refletiu porque você tem algo que você precisa mudar. Então, você não pode nem olhar para essa pessoa como uma pessoa chata, inconveniente, etc e tal. Ela veio como um grande mestre para te mostrar algo. Deus colocando na sua frente ali, ó. Você precisa mudar isso. E eu já te dei vários avisos, mas como você não viu, eu tô te dando esse, que é a pessoa indo direto e reto e falando algo sobre você. O outro ponto, quando alguém começa a falar muito sobre você no mesmo grau de ofensa, só que você olha para você mesmo e você fala assim, eu não tenho absolutamente nada com relação a isso. O que essa pessoa tá falando não tem absolutamente nada que faça sentido. Aí o problema está na pessoa e não em você. Aquela pessoa está despejando em você as frustrações, tudo aquilo que ela é e não o que você é. Por isso que você não se ofende, por isso que você não se sente magoado nem chateado. Sabe aquela história de que você está andando na rua e você passa por um cara que tá muito louco lá e ele te xinga de tudo quanto é nome, só que aí você vê o outro cara passando atrás de você, a senhora passando e ele faz exatamente a mesma coisa? Não tem nada a ver com as pessoas, tem a ver com ele e o que ele está vivendo ali. Só que hoje você não tem a capacidade de entender que normalmente as coisas que ofendem vêm das pessoas que a gente ama, vêm de um superior, de um trabalho, vêm de um colega muito próximo que tem resultado. E nós não gostamos de ouvir a verdade. A verdade é essa. Só que essas mesmas pessoas podem também te trazer uma situação onde elas falem sobre algo que é a percepção delas e do que elas têm como característica. Então não caia nessa. Saiba dividir. Como que você faz isso? Faça pergunta. Isso me ofendeu? Por que me ofendeu? Me ofendeu dessa e dessa forma? Ok, então eu tenho que olhar para isso. Tudo isso que essa pessoa falou não me ofendeu? Por que não me ofendeu? Porque não tem nada a ver comigo, eu não vivo isso. Então você passa para um próximo nível e devolve uma pergunta para ela. Fulano, será que tudo isso que você está falando não tem a ver com algum momento ou alguma questão que você esteja passando agora? Se você quiser, eu posso te ajudar. E era geralmente isso que acontecia. Que legal. A pessoa abria. Emerson, realmente eu estou passando por essa situação em casa e isso está me impactando nesse resultado. Incrível. E aí a gente mudava a rota e falava, cara, então por conta disso, vamos trabalhar dessa forma, vamos preencher essas questões dessa forma, tenta fazer isso em casa. Então, muitos dos meus liderados, lá atrás, eles receberam algumas, vou usar essa expressão, alguns conselhos, algumas recomendações que não eram estritamente profissionais, eram para a vida dele, para ele melhorar a vida dele, porque isso ia impactar no trabalho. E isso às vezes, o líder não olha para isso e fala assim, o trabalho é o trabalho, a casa é a casa e é melhor separar uma coisa da outra. Realmente é melhor. Só que a pessoa é uma só. A pessoa é uma só. Ela está no trabalho, ela está como família. Mas ela carrega tudo. O que ela viveu em casa, a situação que ela está passando. Assim como você, eu não concordo com essa fala de que trabalho é trabalho e, cara, isso aí é o que a gente vivia no coronelismo dos anos 2000,
que o diretor virava e falava assim, os seus problemas são os seus problemas. Claro que a gente não tá falando de um vitimista, de alguém que fica chorando o tempo inteiro, que você ajuda dando uma direção, como você acabou de falar. Dei algumas recomendações e conselhos. A pessoa segue se ela quiser. Ela pode melhorar se ela quiser. E aproveitando isso, eu imagino que toda essa situação que aconteceu com você, esse modelo de liderar 7 equipes, fazer uma transição natural para um cargo de liderança e de chefia, quais resultados, com tudo isso que a gente falou até agora, se você puder citar alguns projetos ou oportunidades de negócio ou transição de carreira, enfim, que foram substanciais que você falou assim, cara, realmente estou consolidado. A questão não era só liderar 7 equipes. Hoje eu fiz o desafio X, o projeto Y e entendo que a minha parte é extremamente relevante e que eu posso ir para o próximo nível. Isso me traz algumas recordações que são... Conte as melhores. Que são fantásticas e algumas também que são pavorosas. Uma de cada, porque a gente precisa falar a verdade do e crua. Manda bala. Dentro desse processo, né, no final das contas, por eu pensar dessa forma, as pessoas vão se conectando comigo e eu tinha na minha equipe, e eu falo isso rasgadamente, você que trabalhou comigo, você sabe, a minha equipe era a melhor da empresa. As outras equipes eram boas, mas a minha era a melhor. Então, todo projeto que a gente entrava, a gente concluía com muito sucesso. Então, a gente desenvolveu coisas grandiosas, por exemplo, sistemas de inteligência que gerencia mais de 37 rodovias do estado de São Paulo. Caramba! A gente desenvolveu sistemas de inteligência para a cidade que gerencia mais de 100 serviços que a prefeitura faz de modo proativo, só que o cidadão não sabe. E isso tem todo um processo de gestão, toda uma inteligência para isso ser reduzido de um time antes do sistema, que era de 40 dias para atender uma solicitação do cidadão, para 7 dias. E no último ano, isso passou a ser resolvido em menos de 24 horas. Então, você sai de 40 horas para começar a se movimentar para um SLA de menos de 12 horas. Então, são ganhos bem significativos. Eu acho que o mais emblemático e de maior impacto, que me sensibiliza muito, a minha equipe desenvolveu um sistema de inteligência artificial que ajudava os investigadores da Polícia Civil a resolverem os crimes de roubo e furto com mais velocidade, porque antes eles tinham que ir lá na delegacia puxar a história e folhear um livro de suspeitos com milhares de páginas. E vamos combinar, né? Não que tem efetividade você tem nisso? E aí o sistema, o que ele faz? Com base na descrição do boletim de ocorrência, ele pega todas as informações, cruza os dados que em toda a base da polícia diz, existem pessoas que executaram esse mesmo procedimento de crime e os suspeitos são esses daqui. Isso agilizou o processo de investigação de forma vertiginosa. E 1% que você reduz na taxa de crime já são coisas de milhões de pessoas que têm suas vidas salvas. Então, esses são alguns, né? Mas eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando de muitos outros. Mas o mais significativo para mim é quantas pessoas da minha equipe que entraram sem perspectiva nenhuma. A pessoa, como eu, estudava num colégio estadual, estava começando uma carreira, iniciou lá fazendo uma remuneração de R$1.000 e depois de alguns anos, não muitos, ela já estava com uma remuneração de R$10.000. Que legal.
E isso é uma construção da jornada, porque uma das coisas que eu sempre falo, o meu sucesso está intimamente relacionado com o sucesso da minha equipe. Exatamente. Então, eu sempre procurei fazer com que todos os colaboradores que eu tinha, eles tivessem o maior resultado possível. Eles fossem promovidos o mais rápido possível. Mas para isso também não era docinho, não. Vem aqui, trabalho né? na área do Emerson, vou ser promovido o ano que vem. Não. Ó, tá aqui a lista. Você precisa aprender isso, você precisa desenvolver isso, você precisa chegar nesse resultado, você precisa fazer essa entrega. E quem olhava para isso com sabedoria e entendia que isso era um guia, uma linha, um roadmap para ele crescer, essa pessoa tinha muito resultado. Que legal, que legal. E o exemplo bombástico que você estava querendo esconder, que era os bons e os não tão bons. Os não tão bons, né? Até os não tão bons teve coisas muito boas. A gente implementou um sistema de inteligência para o trânsito de São Paulo, que é um dos mais complexos do mundo. E aí a gente iniciou o projeto, a gente tinha 3 meses para implantar um sistema dessa magnitude na cidade de São Paulo, porque tinha uma série de questões de desenvolvimento de software e de necessidades deles que faziam com que eles tivessem apenas 3 meses para implantar. Então a gente teve 3 meses para desenvolver a solução, testar a solução, implantar e deixar ela funcional. Isso a gente fez, mas teve um custo muito alto para minha equipe e para mim também. Ou seja, chegava final de semana, meia-noite, meu telefone tocava. Porque, às vezes, o meu desenvolvedor fez plantão e no outro dia ele não estava 8 horas da manhã. Por que será? Porque ele ficou até a meia-noite? Então, assim, teve um preço muito alto, mas a gente fez a entrega, a gente entregou o resultado que precisava, mas tem coisa que você tem que passar porque é um aprendizado também. Depois desse aprendizado, nunca mais a gente, mesmo sabendo que seria desafiador, a gente nunca mais topou entregar uma solução tão complexa em tão curto espaço de tempo, até porque o cliente não vai ter a velocidade e todo o throughput para receber tanta coisa em um curto espaço de tempo. Então, o que são não tão bons, né? No meio do caminho, você acaba fazendo alguns sacrifícios. Não só eu fiz alguns sacrifícios, mas eles também fizeram. E às vezes, o custo pode ser alto? Pode, mas você sempre tem que pesar na balança qual é o objetivo e qual é o aprendizado. Total. Disso a gente aprendeu muito, a gente cresceu muito, a gente evoluiu muito. Foi daí que eu forjei algumas lideranças que depois iam dar continuidade no meu trabalho na consultoria. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E o que me vem na mente agora, Emerson, é assim: você contou de cases de sucesso, cases que você trouxe que aparentemente não eram tão bons, mas que foram fontes de aprendizado. O teu histórico como um todo, mas com tudo isso que você falou agora, o que você se percebeu fazendo uma retrospectiva que falou assim, poxa, eu evoluí como ser humano, eu evoluí como pessoa passando por todos esses processos? Se você pudesse contar pra gente até o momento que você passou por essas questões que você falou, antes da gente falar de momento presente e futuro, o que de fato foi o ganho que você teve de evolução como ser humano e como pessoa atrelado ao teu trabalho? Tudo que você vivenciou nesse trabalho te trouxe que riqueza de evolução pessoal, espiritual, cultivo? Conta um pouco disso pra gente. São 2 coisas que, se eu puder falar para você que está me ouvindo hoje, seria o seguinte: até as adversidades, o maior perrengue que você passa vai te ensinar alguma coisa para a tua vida futura.
Naquele momento eu não compreendia que até quando dava muito ruim, tinha um aprendizado muito grande para o próximo passo. E o outro detalhe é o seguinte, como eu disse no começo, ninguém vence sozinho. Agora eu tinha não só uma equipe, mas eu tinha líderes que estavam sendo preparados para um próximo nível. E isso me desonerava de uma forma muito significativa. Então, uma coisa que eu posso dizer, e isso eu levei para todas as áreas da minha vida: se cerque das melhores pessoas que você precisa, porque é elas que vão te ajudar no teu processo de evolução. Isso eu aprendi. E na igreja, no trabalho, em todas as áreas da vida, eu sempre procuro os melhores. Eu sempre contratava os melhores. Frequência elevada, pessoas que buscam os mesmos princípios e valores. Tá explicado por que funciona bem, né? Porque pode parecer um contrassenso para alguns, Luigi, porque eu ouvia de alguns gestores falando assim, não vou contratar esse cara não. Esse cara tem uma experiência até maior que a minha. Meu lugar, né? Até maior que a minha. O que esse cara vai fazendo embaixo de mim? Daqui a pouco eu tô perdendo a posição para ele. Não, quando eu vi uma pessoa nessa situação... Essa pessoa não pode nem estar na empresa, né? Então, é o senso comum. Quando eu vi uma pessoa nessa situação, eu perguntava para ela: poxa, você já liderou, você já fez isso, já fez aquilo. Como que é para você estar um passo abaixo, recebendo orientações, tendo que executar às vezes o que você não gostaria, mas que você tem que executar por força da necessidade? Como que é isso para você? E a pessoa que me falava, não, eu não tenho problema nenhum, porque eu já vivi isso que você está vivendo e eu já aprendi o que eu precisava aprender, agora o que eu preciso é de sossego. Agora o que eu preciso é de uma rotina mais quadradinha. Então eu tô vindo para cá, eu tô querendo essa posição até abaixo do que eu já fiz, porque eu quero contribuir mais, mas tendo menos esforço. E aí eu entendia como essa pessoa podia agregar valor para mim. Claro, é que as pessoas têm aquela noção de que só vale a pena se o cara quiser derrubar o mundo para fazer acontecer. Só que a gente precisa dos desbravadores para algumas coisas e a gente precisa dos operários para outras, né? Que são as pessoas que nasceram também para ser o operário ali que faz a máquina virar, que quer ter qualidade de vida com as pessoas que ele ama, não quer pegar uma jornada que tem que virar 24 horas trabalhando. Então, esse repensar também faz parte da verdade da pessoa. Com certeza. Muito bacana. E quanta experiência essa pessoa carregava. Totalmente. Que poderia contribuir comigo. Eu não olhava só para o que ela ia fazer, mas para o que eu ia aprender com ela. O que eu ia poder contribuir com ela e o que ela ia poder contribuir comigo. E assim, foram experiências incríveis. E com esse modo de pensar, é que na minha equipe tinha um dos melhores. Todo mundo queria as pessoas da minha equipe, mas ninguém queria sair da minha equipe, porque era a melhor equipe da empresa. Bacana, muito bom. Emerson, a gente entende que uma jornada bem desenvolvida vai te levando a próximos passos, a você conseguir pegar o que você teve nas suas jornadas e entender o seguinte, olha, eu comecei através de um computador que me levou a trabalhar numa empresa para começar a desbravar e entender como aquilo funcionava. De repente eu comecei a ser um coordenador. Depois eu comecei a coordenar 7 times. Depois, naturalmente, eu assumi uma liderança de uma empresa. E quando a gente começa a ver tudo isso, você começa a entender modelos de negócio, você começa a entender de gestão de pessoas, você começa a entender que existe um 360 que precisa ser muito bem desenvolvido para que as coisas de fato comecem a acontecer. E ao mesmo tempo, as pessoas começam a falar, poxa, mas não é só isso, não dá para fazer isso só para uma empresa.
Eu poderia estar fazendo isso em outros locais, para outras pessoas. Qual que foi o passo seguinte que você teve para pensar numa transição de carreira ou que você falou assim, poxa, Luigi, esse momento foi um momento chave onde eu entendi que o propósito de vida que eu estava vivendo até agora, que eu achava que era o que eu ia viver de fato, era só uma preparação para algo maior. Então conta pra gente como foi essa tua experiência para descobrir qual foi o game change da sua vida. Você falou um negócio muito interessante, né? Às vezes a gente acha que está vivendo o propósito de vida. Eu imaginava que meu propósito de vida é contribuir muito com essa empresa, fazer sistemas disruptivos. Eu achava que era isso, né? E contribuir com vários negócios, diversas organizações em diversas indústrias. E aí chegou um momento na minha vida que o meu foco, agora que eu já estava consolidado como gestor e agora eu cuidava de uma vertical da empresa de inteligência artificial, o meu próximo passo, eu falava assim, agora o meu próximo passo é ser diretor. Agora eu vou cuidar de tudo aqui nessa empresa. Esse é o meu próximo passo. Aí no meio do caminho, o que acontece? Algo inusitado que nunca aconteceu em nenhum lugar, mas que acontece no mundo inteiro. Veio a pandemia e isso reconfigurou o nosso negócio. Sim. Porque antes eu tinha 150 pessoas, eu tinha toda uma ideia, uma logística para acompanhar projeto, acompanhar as pessoas, acompanhar os resultados, fazer as estratégias para o próximo nível. E agora a gente estava enclausulado. Eu só via as pessoas pelo quadradinho do computador lá na conferência. E aí eu falei, agora eu tenho que descobrir um novo jeito de liderar. As pessoas não podem mais ser lideradas como eu liderava, com o método que eu usava, porque agora aquelas mesmas ferramentas do passado que deu certo não vai dar mais. Uhum. Aquilo que eu usava não vai funcionar mais nesse novo modelo de trabalho. E aí eu fui procurar me desenvolver. Eu acho que esse é um dos grandes desafios de muitas pessoas. Ela chega num patamar e ela acha que já aprendeu tudo. Principalmente quando você abre um negócio, quando você está consolidado como empresa, você tem uma empresa que já tem 3, 5, 10 anos, você fala assim, agora eu já sei como funciona isso. E voltar para a cadeira de aluno, às vezes, é engolir o orgulho e dizer, eu ainda tenho que aprender coisas novas. No meu caso, eu tinha consciência de que do jeito que eu fazia não ia ser tão interessante. E agora eu falei, eu tenho que procurar alguma coisa. E aí eu fui procurar no desenvolvimento humano ferramentas para eu liderar a equipe de forma diferente. E aí eu fiz toda uma formação em coach, pensando, eu vou usar as ferramentas do coach para liderar a minha equipe. E vou transformar isso num outro resultado. E aí eu fiz toda a formação, fui fazer análise de perfil comportamental para entender como as pessoas pensam. Caramba, que legal. Por que a pessoa da minha equipe age do jeito que age e a outra, dando o mesmo comando, age de forma diferente? Por que um demora mais e o outro é mais rápido? Por que um é incansável e o outro não é? Por que um é decidido e o outro é relutante? Por que um é planejador e o outro não é? E isso começou a fazer uma mudança tremenda nos resultados da minha equipe. Só que aí eu percebi que esse resultado que eu estava tendo, exponencial, não era só para minha equipe. Tinha pessoas que eu conhecia, que tinha empresas, que tinha equipe, que estavam precisando disso. E passavam pelas mesmas coisas, Passava pelas mesmas dificuldades. Comecei a ajudar essas pessoas. E aí eu descobri que, olhando para isso, não podia ficar só comigo. Aí começa a nascer esse livro aqui. Opa, conta pra gente.
coach como estilo de vida. Mostra pro pessoal aí, ó. O coach como estilo de vida tem ferramentas que eu aprendi ao longo dessa jornada e apliquei na minha vida. E apliquei no meu dia a dia com a minha equipe. Legal. E aqui eu escrevi sobre propósito. Por que sobre propósito? Porque é nessa jornada que eu achava que o meu propósito era ser diretor. Isso não era propósito. Olhando para toda a minha história, eu descobri o que realmente era o meu propósito. Contribuir com as pessoas de maneira que elas pudessem crescer e estar no lugar certo. Isso é propósito. Isso é propósito. E aí eu olhei que a minha liderança era o como do meu propósito. Que eu ajudar as outras empresas era o como. E aí eu cheguei à conclusão que não adiantava eu viver o meu propósito só naquele lugar. Eu precisava expandir isso. Existem pessoas precisando disso. Existem pessoas que estão em lugares fazendo as coisas que elas não aguentam fazer porque elas não estão vivendo o propósito delas. Então eu pensei, agora está na hora de eu ajudar outros, abrir essa metodologia para o mercado, começar a instruir pessoas para viver no lugar certo, vivendo o seu propósito e fazendo aquilo que elas nasceram para ser. Sensacional. É muito do que a gente faz também. A comunicação, quando você entende que isso é que gera sucesso. Pessoas nasceram para impactar a vida de outras pessoas e a sociedade se ela viver um propósito comum, cada um nasce com uma habilidade, com uma missão para poder impactar todas essas vidas. E isso que você está trazendo para a gente, Emerson, eu já fico agradecido porque está totalmente ligado ao que a gente faz e não só pelo sorriso, pela forma empolgante de falar e pela entonação da voz, a gente percebe que a verdade ela é verdadeira de fato quando não tem desvio, né? Eu não preciso ficar falando sobre outro, eu estou falando de forma natural e direta. É isso. E eu achava que era uma carreira executiva. Assim como eu já achei também que se eu fosse um CEO de uma empresa, eu bati a meta e zerei o jogo. E não é nada disso, né? É uma preparação que te mostra o que de fato faz sentido. E aproveitando isso, quando a gente entende que esses novos desafios vão te mostrar uma nova realidade de mercado, conta como que foi fazer essa transição pensando no seguinte, eu já imagino que você foi direto e reto e fez acontecer, mas qual que foi o principal desafio pensando que você não vai ter mais ali uma receita todo mês recorrente? O empresário, quando ele deixa de ser um executivo para ser um empresário, ele sabe que o dinheiro não vai cair na conta todo mês se ele só executar o trabalho. Ele vai ter que fazer acontecer, ele vai ter que ter estruturação de time, ele vai ter que pensar em um fluxo de recorrência, em como ele tem que executar X ações para ter X conversões para no final do dia fazer aquilo. Como que foi viver isso na prática sendo totalmente motivado pela tua verdade? Esse ponto é também uma das coisas que eu transbordei para o mercado, né? Porque como agora eu tinha uma outra visão de futuro, minha visão de futuro tinha se mudado. Eu não ia mais ser diretor, eu ia impactar vidas e negócios. Legal. Então, eu tinha que construir o meu processo de transição de forma segura, porque tinha todos esses desafios. E aí eu fui novamente sentar na cadeira de aluno e me especializar. Como fazer da melhor forma a transição de carreira. E aí eu tracei um plano de transição. Legal. No meu plano de transição, o primeiro passo era sair da cadeira que eu estava e fazer, teoricamente, para um mercado, um downgrade. Eu precisava ter menos horas apropriadas na consultoria de TI para poder alavancar o meu negócio. Então, eu saí daquela posição máxima que todo mundo fala, uau, você chegou aonde todo mundo quer chegar e você vai abrir mão disso. Eu saí de lá e fui para uma cadeira de arquiteto.
numa outra consultoria. E quando eu pedi a conta depois de 16 anos de trabalho, as pessoas não acreditavam. Você ficou maluco? Você bebeu? Você tá fazendo algo... Por que você tá fazendo isso? Mas eu agora tinha um plano para fazer essa transição. E essa transição, esse plano passava justamente por eu fazer essa diminuição da minha carga de trabalho. Uhum. E agora eu não ia mais gerenciar 150 pessoas, eu ia ter um time muito menor, né? Eu ia ter um escopo mais reduzido, e ia poder investir tempo no meu negócio para o meu negócio desenvolver. E aqui fica a próxima chave que eu coloquei nesse livro aqui. Nesse livro, Os Segredos do Sucesso, a gente fala justamente sobre isso. Como você materializar um sonho e transformar ele em realidade. Você tem que ter um plano. Sim. E eu tinha um plano claro. Eu ia reduzir isso até que meu negócio atingisse um nível de maturidade para então desligar a chavinha do TI e só fazer mentoria de transição de carreira, mentoria de business para as pessoas que precisavam aprender o que eu colhi na jornada. Eu fui estudar gestão empresarial porque eu achava que meu propósito era dirigir uma empresa, mas mal eu sabia que eu ia dirigir a minha empresa e ajudar outros empresários que não tiveram essa oportunidade de sentar na cadeira da GV e aprender o que precisava de gestão empresarial. Então aqui eu falo, o meu sucesso em tudo que eu fiz, ele foi pautado sobre uma coisa. Sempre eu pensei não no que, para eu crescer eu tenho que fazer isso. Eu pensei, se eu fizer com que essas pessoas tenham sucesso, eu vou ter sucesso porque elas fazem o meu trabalho aparecer. E quando eu usei essa chave de sucesso, não só para minha equipe, mas para o meu negócio, o meu sucesso agora é fazer com que as pessoas façam uma transição segura. O meu sucesso agora é o empresário que está começando um negócio que não teve ferramenta de gestão empresarial, é entregar para ele, fazer com que ele tenha muito resultado, tenha muito faturamento, com que ele se desonere. Não se afunde como eu me afundei em uma determinada época. E aí, o sucesso dele me torna uma pessoa de sucesso como mentor. Com toda certeza. E isso faz com que o teu momento presente e a sua projeção de futuro traga uma jornada de desfrute em cima daquilo que você foi preparado para fazer e ser de fato o seu propósito de vida no dia a dia. E aí a pergunta que não quer calar, pensando em momento atual, é: como tem sido vivenciar você sendo a sua verdade através dessa mentoria e transformar a vida dessas pessoas? E explica também um pouquinho de como ela funciona pra gente. Hoje eu entendo, quando eu trabalhava 18 horas na consultoria, quando eu trabalhava 16 horas na consultoria, quando eu dava suporte lá para o meu cliente fora do horário, quando eu cancelava parte dos meus compromissos com a minha família, hoje eu entendo porque eu passei por tudo aquilo. Não era sobre mim, é sobre quem eu ia ajudar. Isso aí. Você que está empreendendo, talvez você esteja nessa jornada afundado em atividade para fazer o seu negócio dar certo. E até então você viveu essa verdade e você acha que é isso que vai te levar para o próximo nível. Mas eu tô aqui para te dizer que eu aprendi com isso que você tem que se cercar das pessoas certas para você vencer. Ninguém vence sozinho. Enquanto você estiver tentando fazer tudo sozinho, você não vai conseguir. Você não vai ter sucesso. Então eu aprendi isso na minha jornada e hoje eu ensino para os empresários, aquele cara que estudou pra caramba, que é um advogado, que é um profissional de odontologia,
proficiente, que é um arquiteto proficiente, mas que está tentando fazer marketing digital para divulgar o seu negócio, que está tentando fazer contabilidade para controlar as finanças do seu negócio, que está tentando fazer um comercial da empresa dele, porque ele acha que ele tem que fazer tudo, porque o negócio dele é ele. Mas eu tô aqui para te dizer, ninguém vence sozinho. O segredo do sucesso que eu tive aqui foi ter as melhores pessoas ao meu lado. Foi ter mentor, foi ter os melhores colaboradores para eu vencer. E hoje eu ensino isso na mentoria Dream Business. A Legal. mentoria Dream Business... O que é a mentoria Dream Business? A mentoria Dream Business, ela parte do seguinte princípio. Quando você vai abrir um negócio, quando você teve a ideia desse negócio, você tinha um sonho. Sim. Seu negócio é um sonho que você está colocando em prática. Só que a realidade do dia a dia do empreendedorismo faz com que esse sonho se reverta, às vezes, até num pesadelo. Por quê? O sonho que era de impactar muitas pessoas, fazer com que o seu cliente tivesse uma experiência uau, se transforma no quê? Numa agenda lotada, numa agenda que você não tem tempo, aí você contrata alguém para te ajudar. Coloca lá o cunhado, a sogra, coloca Periquito, o papagaio. amigo do vizinho, coloca, sabe aquele seu amigo de happy hour, falou assim, eu tenho uma pessoa excelente para te ajudar na tua empresa. Ele tá sem fazer nada e ele tá procurando uma oportunidade, é a pessoa ideal para você. É a pessoa Cuidado. ideal. É a pessoa ideal para acabar com você. Né? E aí, o que acontece? Muitos caíram nessa cilada. E estão hoje com uma equipe que imagina assim, eles vão me ajudar, mas no dia a dia tem um monte de desentendimento e eles trazem mais problema para você resolver. É isso aí. Eles trazem mais coisas para resolver e quando não, você olha para a equipe e fala assim, puxa, isso daqui eu não vou passar para eles que eles não vão saber fazer. Começa a absorver, né? E aí vai se afundando na operação. Nessa mentoria é para você resgatar o sonho do seu negócio e para você ter ferramentas para você ter tempo para você. Não é para você ter mais tempo dentro do seu negócio, porque mais tempo dentro do seu negócio você já vive. Isso aí. É para você ter tempo para você. Quanto tempo faz que você não tira umas férias? Quanto tempo faz que você não passa um final de semana com a família? Quanto tempo faz que você não vive sua vida? E existem pessoas, né, que principalmente no empreendedorismo feminino, a empreendedora fala assim, eu nem sei mais o que é salão de beleza. Porque ela tá tão envolvida com o negócio que ela não vai mais no salão de beleza. Então a mentoria Dream Business é para ela resgatar o tempo que ela precisava para ter um momento dela de spa. Legal. Ter um momento dela para ela viver o que ela nasceu para viver. Show. Essa mentoria é também para você ter ferramentas de gestão de equipe. Como vocês viram, não é à toa, né? Com tudo que eu vivi, eu tenho algumas ferramentas que eu apliquei e deram certo e geram resultado. Então, tudo isso que eu vivi, compilado com tudo isso que eu aprendi, tudo isso que eu busquei para minha necessidade, e que deu resultado para mim, que deu resultado para os outros, hoje eu ensino dentro da mentoria Dream Business. Para você ter uma equipe que realmente veste a camisa da sua empresa, para você ter uma equipe que você não precisa estar no pé, mandar para fazer, eles puxam as atividades para ele. Não, deixa que eu faço isso daí. É uma equipe que ela aparece, você não precisa estar no palco. Né? Você não precisa estar no palco. Eu sou a estrela da equipe. Não, quem brilha são eles, mas o sucesso deles é o seu sucesso. Então, diz sobre isso. No dia 26 de maio,
a gente vai fazer uma imersão desse livro. Opa, fala mais sobre isso aí. Quem quer aprender de forma prática como ter resultado, como aumentar o faturamento, como ter essa equipe que ama, como ter essa equipe que não sai da tua empresa por causa de uma proposta melhor, mas sim ela permanece com você, não por quem você, só por quem você é, mas porque ela compartilha da tua visão. É para isso que a gente criou esse livro e a gente vai dar um treinamento desse livro. É uma imersão de um dia inteiro, dia 26 de maio. E o detalhe, como a gente pensa no público que a gente quer atingir, que é você que empreende, você que está passando por essas situações, que está envolvido no negócio, a gente está fazendo uma condição onde você compra o ingresso e você leva o seu sócio. Ah, que legal. Você leva aquele teu fornecedor estratégico que vai te alavancar para o teu próximo nível. Você leva aquele parceiro de negócio que tem o que vai te ajudar no processo, porque agora você aprendeu que ninguém vence sozinho. Então você vai levar esse cara junto com você. Então, nesse dia, você vai receber ferramenta e vai ser um dia para muito network. Vai ter gente fechando negócio nesse treinamento. Muito Quem for lá vai fazer as conexões que precisa, né? Porque eu aprendi também isso, que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se você convive num ambiente que só tem gente reclamando, gente falando do que não vai dar certo, deixa eu te dizer, sai fora desse círculo, porque senão teu negócio não vai dar certo. Agora, se você tá num ambiente onde tá todo mundo querendo fazer negócio, todo mundo querendo fazer conexão, todo mundo querendo agregar valor pro outro, querendo impactar o seu cliente, nesse ambiente, gera uma sinergia, gera conexões que potencializam o resultado do empreendedor. É isso que a gente vai proporcionar nesse dia. Show demais. Você que está assistindo e você que vai assistir, preste atenção. Esse convite pode mudar a tua jornada e você pode acessar conhecimento de múltiplas fontes para poder fazer a diferença na sua vida. Indo mais para a parte final, o que a gente gostaria muito de entender do Emerson. O Emerson que viu toda essa jornada que começou na compra de uma decisão, de uma compra de um computador, para a pessoa que pegou toda a sua jornada, transformou num propósito, que antes achava que o propósito era ser um líder de renome no mercado de carreira, né, e não de empreendedorismo. Pegou toda essa verdade, transformou em um serviço onde pode apoiar pessoas que estão passando por inúmeros problemas de autogerenciamento, de expansão e que talvez hoje não só precisem do que você tem, mas precisam do teu apoio, da tua experiência para saber o como fazer isso acontecer. Se você fosse dar um recado hoje para o Emerson que ia comprar esse computador e que pensou se ele, poxa, vai ser o carro ou vai ser o computador? E aí, com tudo que você está vivendo hoje, Emerson, com todas as questões de sucesso, família, pessoas que você ama, porque tudo impactou a sua vida, qual seria o recado que você daria para aquele Emerson e para todos os Emersons que estão ouvindo a gente nesse momento? São duas coisas que não tem preço, né? Primeiro, não adianta você chegar no sucesso e você perder o que é mais importante para você. Aquelas pessoas que estão vivendo o teu dia a dia. Não adianta você chegar no sucesso empresarial e você perder sua família. Quantas vezes eu vi funcionários super dedicados que davam o seu máximo e não olharam para isso e perderam o seu casamento e perderam a convivência com os filhos. O conselho que eu daria lá atrás é assim: número 1,
não desista dos seus sonhos, por mais que eles pareçam inalcançáveis. Número 2, não perca o foco das pessoas que você ama. Você pode ter sucesso em todas as áreas, mas se você não tiver uma conexão real com aquele que está acima de você, e se você não tiver uma conexão real com aqueles que convivem com você diariamente, de nada vai adiantar. E aí, isso me lembra um texto de sabedoria que existe na Bíblia. Um homem que lutou, fez de tudo, e aí ele chega no auge do sucesso e fala assim: agora que eu tenho bastante prosperidade, eu posso descansar minha alma, posso ficar tranquilo. E aí vem a palavra que diz: você está louco. Se hoje pedirem a tua alma, o que você vai ter? Uhum. O que adianta você conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você conquistar tudo que você deseja na empresa que você está ou na empresa que você tem e perder a sua família? Só que você precisa olhar o seu sonho e as pessoas que você quer ter junto de você quando você chegar lá. E isso vai fazer a diferença no teu sucesso. Show demais. Muito bom. Então não desista do seu sonho. É possível. Muito bom, emoção rolando aí, porque é a verdade que a gente está falando e é sempre assim mesmo. E para finalizar, eu queria que você deixasse para o nosso público uma mensagem mesmo de fato que não seja só pensando nessa breve história, né, de construção e de verdade, de propósito, mas um fechamento para a gente seguir daqui com as nossas reflexões, os nossos pensamentos voltados em tudo que você falou, como uma dica única de algo que você fala assim, olha, esse caminho talvez pode te ajudar a fazer a diferença, fora tudo que você já falou. Olha, ser bem sincero com você. Enquanto você não sentar para ouvir e ter um mentor, vai ser mais difícil você chegar onde você quer chegar. Os maiores resultados que as pessoas que eu mentoro têm é na hora que ela engole o orgulho e fala assim: eu sou muito bom no que eu faço, mas eu preciso ainda aprender alguma coisa. Abra o seu coração para o aprendizado. Quando alguém falar para você, você precisa aprender sobre inteligência emocional, e você olha para o seu negócio, não, eu preciso aprender como vender mais. Ouça essa pessoa, porque talvez o que te impede de vender mais é você ter inteligência emocional. Exatamente. Exatamente. Então tenha um mentor. Tenha alguém para dividir com você, um ombro a ombro, alguém que você compartilha. E tenha alguém que já viveu a jornada onde você quer chegar. Não lá em cima, aquele que fatura milhões e você está faturando centenas. Veja quem está mais próximo de você, o próximo passo. Se conecte com essa pessoa. Tenha mentores em mais de uma área. Não adianta ter um mentor e achar que ele é canivete suíço, ele vai resolver todos os seus problemas. Você deve ter mentores em mais de uma área. Na multidão de conselheiros há sabedoria. É isso aí. Então, se eu posso deixar um recado para você, você quer vencer, quer ir rápido? Pode ir sozinho. Você quer ir mais longe? Você quer ter um negócio que gere um legado? Tenha pessoas, as melhores pessoas ao teu lado. Se conecte com pessoas.
tenha uma rede de relacionamento, faça network, tenha mentores. Não queira vencer sozinho, porque isso é muito mais difícil. Meu amigo, muito obrigado. Foi uma experiência incrível. Acho que para todo mundo que assistiu e todo mundo que vai assistir, fica aqui uma dica de que viver a verdade, se permitir trabalhar toda a jornada para viver isso de fato, queimar a ponte, não se distrair com questões que não fazem sentido. E quando você achar que sabe de tudo, você entender que você não sabe de nada e que ali é só um recomeço para outros níveis de aprendizado. Sempre aprendendo, né? Ter pessoas que você possa entender e ter uma visão de que elas são as pessoas que podem ajudar no 360. Você trouxe todos esses ensinamentos com um coração ensinável de quem quer fazer a diferença. Te agradeço. Gratidão. Obrigado mais uma vez por estar aqui. E você que está assistindo a gente, siga a gente tanto no YouTube quanto nas redes sociais e fique bem atento, porque assim como o Emerson trouxe essa palavra incrível para a gente hoje, todas as quintas-feiras, às 9 da noite, tanto na TV São Caetano quanto no nosso YouTube, a gente está disponibilizando para vocês ensinamento e histórias que se conectam às marcas dessas pessoas. E o porquê que elas dão certo? Porque elas falam sobre a verdade. Forte abraço.